Você já ouviu falar de transtorno de personalidade borderline? Muita gente não conhece esse transtorno e o pior, é um dos mais impactantes. Não tem cura, né? O que falam, o que muitos falam, é um tratamento eterno. E aí é muito remédio, é isso, aquilo ali. Antes de você continuar esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha depois que você pegar o que eu vou passar aqui para você. Inclusive, eu já tive casos de borderline dentro dos meus processos que simplesmente nós conseguimos estabilizar. Vamos lá, o transtorno de borderline, a pessoa ela vive em altos e baixos, então ele sempre está no extremo da emoção. Ou ele está muito agressivo ou ele está muito vitimizado, ou seja, ele vive uma gangorra, E essas emoções à flor da pele, às vezes ele não consegue ter controle sobre si e muito mais sobre seus relacionamentos ao seu redor. Bom, você já deve estar querendo se identificar com isso. Calma, tem especialistas para você ser avaliado e tudo mais. Mas o que é mais interessante é que assim, eu não gosto de ficar falando do transtorno. Eu acredito que tem um médico para falar do transtorno, que vai te receitar o remédio, mas a minha questão é sempre que eu pergunto, qual foi a origem disso? Aonde é que se originou? Algumas pessoas falam assim, isso é hereditário, vem de família. Primeiro ponto aqui que você precisa entender é o seguinte, dentro de você existe o melhor dos melhores seres humanos e existe o pior dos piores seres humanos. Acabou e pronto. Agora, quando você não consegue fazer a gestão das suas emoções, não desenvolveu ali a sua inteligência emocional em aplicá-la, você tem a inteligência emocional, mas não sabe aplicá-la, é onde que você é refém das suas circunstâncias, das crenças, das verdades que você tem sobre o mundo. Então vamos lá, você tem que olhar primeiramente qual foi o cenário da sua infância, qual foi o cenário da sua família, a quais situações ou circunstâncias você foi colocado à prova. Pode ter sido por forte impacto emocional ou repetição, muita humilhação, muita dor, ver um pai machucando a mãe traindo o pai ou vice-versa. Você pode ter passado pelos piores cenários. E aquilo, e por você ter passado por aquele cenário e não ter tido um acolhimento, ajuda, alguém ao teu redor para poder te apoiar, você foi associando aquelas informações, a sua mente foi entendendo como se fosse algo normal e simplesmente na fase adulta, a partir do momento que você tem ali vários gatilhos, você apenas revive questões do passado. Deixa eu contar esse caso e como a gente conseguiu reduzir os efeitos. Vinha o impacto, mas não tinha mais tanta força quanto antes. Essa pessoa viu o pai muito tratando mal a mãe, machucando a mãe, e a mãe sempre sofrendo, fazendo tudo pela casa, fazendo pelos dois filhos, é um casal, e ele se revoltou com aquilo ali. Só que ao mesmo tempo que ele se revoltava com o pai, ele desejava a atenção do pai. Então imagina o seguinte, a minha forma que eu aprendi de amar com base no meu pai foi o quê? Ao mesmo tempo em cima do ódio e ao mesmo tempo em cima da vitimização. Então ele associou aquilo ali, como se fosse normal. A mente, o inconsciente dele associou, aquilo ali virou uma crença. O mais incrível foi o quê? Quando nós fizemos um processo, nós mudamos completamente os estímulos dele. Estímulos que eu falo é atitude, comportamento, o ambiente. Então assim, ele tinha que fazer o quê? Acordar sorrindo, ele tinha que falar alegria 7 vezes, brandar vitória 10 vezes, ele ia para frente do espelho, profetizava o dia dele. Ele tinha um exercício que tinha que fazer com a esposa de olhar nos olhos por 1 minuto e depois abraçava 40 segundos. E ao longo da semana ele tinha que elogiar e validar tanto a família, membros da família e pessoas do social. Olha, parabéns pelo seu cabelo. Mãe, só liguei para dizer que eu te amo. Não era para ter papo, mesmo sendo que a mãe era responsável ali, que ele tinha muita raiva da mãe e o pai já tinha falecido. E ele fazia isso pontualmente. O que aconteceu? Esses estímulos, essas emoções começaram a acalmar a fera e a fúria que ele tinha dentro dele. E acalmaram com base na percepção sobre os ambientes que acionavam esse gatilho. Quando a mãe dele chegava em casa e fazia tudo por ele, é a hora que ele odiava.
porque ela via ela fazendo a mesma coisa dentro de casa com o pai e ela sempre era reprimida pelo pai e ele agia da mesma forma que nem o pai. Então, ou seja, ele começou o quê? Amá-la, respeitá-la, falou: mãe, não precisa, a partir de agora eu não quero que a senhora se envolva nisso aqui. Sabe o que foi legal? Todos os sintomas começaram a reduzir. Simples assim. Ele mesmo trouxe consciência que ele agia daquela forma por uma dor muito grande, uma falta de perdão com o pai, uma falta de perdão com ela. Ele pediu perdão para ela, perdoou ela e a vida dele começou o quê? A melhorar. Ele entendeu que ele precisava viver a vida dele e não poderia estar mais tão conectado com a mãe dele e de certa forma ainda alimentava o vício dele de uma maneira. Então ele controlou essas visitas, esse contato. A mãe da mesma forma entendeu e começaram o quê? A viver um relacionamento muito melhor entre mãe e filho, já sabendo quais eram os gatilhos e o que machucava um ao outro. Agora o mais importante é que a mãe e ele tomou uma decisão: não falar mais do passado, não ficar trazendo questões do passado. Para isso a mãe juntou mais de 6, 7 sacos, sabe aquele saco de lixo grandão? Jogou da casa coisas que ela acumulava, mudou as roupas, as atitudes. O filho da mesma forma, é como se eles criassem uma nova vida com os estímulos certos. Esses estímulos, sempre que você for ouvir ou falar aqui estímulos, se baseia em princípios, atitudes, comportamentos. Ricardo, aonde é que eu acho esses princípios, esses comportamentos? A Bíblia é extraordinária. Pega ali Provérbios fala toda hora de comportamento. Traduz aqueles comportamentos para o dia a dia. O abraço, o validar, o elogiar. Lá nos 10 mandamentos, não roubar, honrar pai e mãe. Mas é buscar um significado sobre isso, entender sobre isso. Por exemplo, muita gente está tentando ser igual ao seu pai e sua mãe, mas mantém as mesmas dores e os mesmos problemas. E honrar pai e mãe significa o seguinte: que os meus dias serão acrescentados e que meu pai e minha mãe chegaram até aqui e eu vou para um nível mais acima. Ou seja, eu não preciso viver os problemas que eles passaram, eu não preciso viver a vida deles, eu começo a viver a minha vida. Ou seja, eu honro o pai e a mãe pelo aprendizado que eles me deram. É simples assim, com uma nova vida. Então, literalmente, começa a fazer a gestão das suas emoções. Muda teu ambiente, muda suas atitudes, muda seus comportamentos. Você quer saber se você está fazendo certo? Cria um objetivo para cada área da sua vida. Cria um objetivo para o seu conjugal, cria um objetivo para a sua saúde, cria um objetivo seu. Eu quero carro, eu quero uma bolsa, fútil, problema, você escolhe o que você quiser. Cria um objetivo para uma viagem entre amigos. Vários objetivos, um objetivo financeiro, um objetivo profissional. Por quê? Em cada um desses objetivos haverão o quê? Novos lugares a ser conhecidos, novas pessoas e um novo conhecimento para poder alcançar eles. Em outras palavras, você está vivendo novas experiências e assim faz para cada área. Assim a sua mente será alimentada com novas experiências. Você empilha experiências e não fica permitindo que a sua mente acesse apenas as experiências do passado. Se você não tem objetivos, se você não tem uma vida sistêmica onde que você alimenta cada área, estimula de forma positiva os ambientes que precisam ser trabalhados, você vai se adeter a seus problemas, traumas, problemas de relacionamento, vai se adeter ao passado. E aí é muito comum muita gente ficar orando, rezando, fazendo devocional, mas na hora que sai daquela oração ou daquele devocional ou até mesmo da igreja, não tem mudança nenhuma de comportamento ou atitude. E comportamento, atitude, ele está relacionado à sua mente, em outras palavras, à sua alma. Compartilhe esse vídeo, salve uma família, salve uma vida e lembra de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo.